E nós começamos o Liberdade de Opinião direto do Rio de Janeiro. Vamos até lá para conversar com o jornalista Sidney Rezende. Fala, Sidney, bom dia, hein? Senhoras e senhores, bom dia, Colombo. Eu sempre abro um sorriso, independentemente do que você vem me perguntar, só pra gente abrir os caminhos. É bom começar assim. Aliás, por falar em abrir caminhos, ontem sei que você foi abrindo caminhos pelo Rio de Janeiro, caminhando pelo estado do Rio, anunciou que estava vindo para perto da divisa com São Paulo. Eu falei, quem sabe o Sidney não vai atravessar o limite e dar um pulinho lá na Avenida Paulista, na CNN. Pediria permissão. Pediria permissão para isso. De fato, eu fui ali a Resende, ali bem próximo realmente daquele limite. Fiquei um pouco preocupado com o comércio, muita coisa fechada, viu? Pela Dutra, Avenida Brasil, logo de cara aqui, próximo ao Rio de Janeiro. Fiquei um pouco preocupado. E ao retornar, por volta de 18h30, 19 horas, muito silêncio demais da conta, tudo fechado. Me pareceu que a população está um pouco com medo, sabe? É preciso que a Polícia Rodoviária Federal coloque mais gente na rua, devolver um pouquinho de alegria para o nosso povo também. Eu fiquei um pouco decepcionado com isso, fiquei preocupado, sabe, Colombo? A gente precisa da economia dar uma guinada mais adiante um pouquinho, né? Para o Brasil voltar a crescer. É isso aí. E da próxima vez estica a viagem, vem até aqui nos visitar, viu, Sidney? Com prazer, eu gosto sempre quando isso acontece. Muito bem, então vamos aos nossos assuntos desta quinta-feira. O Supremo Tribunal Federal vai retomar agora à tarde o julgamento sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid. O único voto dado até agora foi o voto do relator da matéria, o ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski. Ele votou para que estados e municípios possam criar regras para a vacinação e defendeu a obrigatoriedade da vacina, mas destacou que a vacinação obrigatória não significa vacinação à força, sem o consentimento do paciente. Não vai chegar um médico, um enfermeiro na porta da sua casa e tascar uma agulha no seu braço, né? O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, acredita que a vacinação compulsória não afeta a autonomia do cidadão. Nós separamos um trecho aqui das declarações. Conforme se constata, a obrigatoriedade da vacinação mencionada nos textos normativos supra não contempla a imunização forçada. Insisto, não contempla a imunização forçada, porquanto é levada a efeito por meio de sanções indiretas, consubstanciadas basicamente em vedações ao exercício de determinadas atividades ou à frequência de certos locais. A dignidade humana, como autonomia, lastreada na autodeterminação, não é comprometida pela obrigatoriedade de vacinas. Assim como o voto é obrigatório, nem por isso os eleitores são capturados para que compareçam às urnas. A vacinação obrigatória não significa condução coercitiva. Numa situação de epidemia nacional e de pandemia que alcança todo o planeta e que coloca em risco a saúde da coletividade, é razoável que o direito individual ceda em prol do direito de todos. Sidney Rezende, queria que você falasse um pouquinho sobre as manifestações do ministro Lewandowski e do procurador-geral Augusto Aras. Bom, eu acho que todo mundo quer acertar, tá certo? Então eu recebo com respeito, evidentemente, o voto do ministro Lewandowski. Mas eu tenho para mim que depois, quando todos votarem mais adiante, nós deveremos chegar a algo parecido como exigir das autoridades, dar todas as condições de vacinação, fazer todos os esclarecimentos, inclusive publicitários, no sentido e até mesmo dos depoimentos, das entrevistas de cada uma dessas autoridades favoráveis à vacinação e mostrar a importância da vacinação, mas permitindo que não seja obrigatória. Tem a impressão que é isso que vai acontecer. Portanto, eu acho que os demais não deverão seguir 100% o que disse o ministro Lewandowski. Mas a preocupação dele é absolutamente legítima com o voto dele. Qual é a preocupação? É que se você também torna voluntária e a população não compreende a importância, a imunização não será 100% eficiente, não é? Então, é preciso que o cidadão tenha
muita consciência. Eu tenho para mim, Colombo, que se as autoridades, começando agora pela Anvisa, quando ela receber as primeiras documentações do primeiro laboratório, né? Fala-se, no caso, que a Sinovac, no dia 23 desse mês, através do Instituto Butantan, vai mostrar a documentação que estaria apta a ser utilizada, a vacina Coronavac, por exemplo, ou a da Pfizer, que já está sendo utilizada no Reino Unido, nos Estados Unidos e já no Canadá também por inteiro. Eu tenho a impressão que quando os laboratórios começarem a levar essa documentação e se a Anvisa tiver compreensão alta da sua importância, da sua instituição de Estado, da sua relevância, da sua seriedade, nossos olhos têm que se voltar para a Anvisa. Se os técnicos da Anvisa, que de fato entendem, não você e eu, Colombo, somos jornalistas, né? Nós não entendemos disso, mas eles entendem, tem técnicos para isso, tem equipamentos para isso, tem estrutura para isso. No momento que eles disserem, esta vacina está ok, essa aqui falta documentação, aquela ali não podemos autorizar, e houver credibilidade, isso vai ajudar muito. E os governantes, em geral, têm de fato que demonstrar como a imunização tem a sua importância. Gente, se não houvesse imunização, não teríamos enfrentado a poliomielite, não teríamos enfrentado o sarampo, não teríamos sido referência, inclusive nessa área, não teríamos enfrentado a gripe. Eu me vacinei há um ano mais ou menos e todos os anos me vacino nessa vacina oferecida gratuitamente, pública, que impede gripe e, em geral, eu não tenho problema nenhum. Eu digo em geral porque somente no primeiro ano eu tive uma rápida gripe que eu até não gostaria que tivesse, né? E fiquei um pouco sem compreender. Depois que eu entendi que o vírus ele é atualizado, não é? No ar e depois a vacina seguinte ela acaba capturando esse vírus novo, né? Então, gente, é muito importante termos seriedade nessa hora. Mas eu acho que ela não vai ser obrigatória não, mas vai se exigir da autoridade essa compreensão. Durante cerimônia de apresentação oficial do Plano Nacional de Imunização, ontem no Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro minimizou desentendimentos com governadores, outras autoridades sobre a condução das medidas contra a pandemia, defendeu a união de todo o país na busca por soluções. Vamos ouvir um trecho. A grande força que todos nós demonstramos agora é a união para buscar a solução de algo que nos aflige há meses. Se algum de nós extrapolou ou até exagerou, foi no afã de buscar solução. Nós, todos, irmanados, estamos na iminência de apresentar uma alternativa concreta para nos livrarmos desse mal, que é o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. São 27 governadores com um só propósito: o bem comum, a volta à normalidade. Sidney Rezende, se a gente comparar o presidente Jair Bolsonaro de ontem com o presidente Jair Bolsonaro de anteontem na CEAGESP, parecem duas almas diferentes, né? Com qual deles nós devemos ficar, hein? Eu estava sorrindo justamente porque eu tive essa rigorosa e mesma impressão que você teve. É preciso saber hoje como é que ele acordou, né? Como é que ele acordou. Porque não é a primeira vez também que o presidente age assim, bem radical num dia e no outro dia completamente paz, amor, ternura. Ontem com o discurso curto, foi uma cerimônia importante, salvo um ou outro deslize, como o ministro Pazuello depois dizendo, não sei por que vocês estão tão ansiosos assim, né, na chegada da vacina, por que será, né? Com tantos óbitos, com tantas pessoas infectadas, com tantos dramas familiares no nosso país. Mas, de fato, para o país agora, ter um presidente tranquilo, que deixe seus auxiliares trabalharem, que deixe a nação se entender, que deixe essa porta aberta para o diálogo com governadores e prefeitos, é o mínimo que nós precisamos. Porque já se sabe de há muito que nós todos precisamos remar para o mesmo lado, gente. O inimigo comum nosso é essa doença que nós não sabemos inteiramente como debelá-la. O passo inicial que foi dado foi a compreensão de se evitar aglomerações, utilizar-se bastante das máscaras 100% do tempo, se for possível, fazê-lo com álcool em gel constante para poder evitar qualquer risco maior. Isso é que pode ser feito agora. Quando chegar a vacina, é o que tem que ser feito depois da vacina, com a imunização, aguardar os desdobramentos dela e continuar vigilante contra esse inimigo que sofre variações. Pode acontecer da vacina alcançar, de repente, um alto percentual de imunização, mas ainda verificar uma mutação do vírus? Pode, nós não sabemos
mesmo se não. Pode acontecer. Então, tem um presidente paz e amor, diplomático, estendendo a mão e dizendo, se erramos porque queremos acertar e tal, é muito melhor do que aquele presidente da CEAGESP falar as coisas que ele disse, né? Baixaria não é muito minha praia não, viu? Bom, e durante a entrevista coletiva, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fez críticas duras ao governo federal. Maia não poupou nada nem ninguém. Os ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, e da Economia, Paulo Guedes, foram os principais alvos de Rodrigo Maia. Nosso maior problema hoje em relação à questão de um militar é a questão do ministro da Saúde, que vai muito mal. Eu acho que ele se perdeu na gestão do Ministério. Em relação à questão da logística, que diziam que era o forte dele até agora, não apresentou nada organizado para vacina, para nada, né? E acho que ele pode, sem dúvida nenhuma, além de prejudicar muito a imagem do Exército Brasileiro, ele pode comprometer muito, né? Com essa falta de organização, com essa incompetência, tanto a solução para a vacina, como a solução para esse aumento no número de infectados e de mortos, que precisaria de uma articulação melhor, de melhor qualidade entre o governo federal, estados e municípios. Eu acho que o Paulo Guedes, infelizmente, pelo que ele representa, pelas políticas que defende, eu acho que ele está enfraquecido e não é bom para o Brasil. Era bom que tudo aquilo que foi prometido, redução geral do déficit primário, né, modernizar o Estado, reformas do lado das despesas, elas pudessem ter avançado mais. Mas eu acho que o enfraquecimento do Paulo nos últimos meses também atrapalhou esse planejamento que tinha sido construído, que estava atrasado por parte do governo, mas que tinha sido construído de forma correta pelo ministro da Economia. Sidney Rezende, são declarações fortes, não é? Dizem que quando um ocupante de um determinado cargo está em vias de deixar esse cargo, o café está esfriando, não é? Essas críticas de Rodrigo Maia têm a intenção de fazer com que o café dele mantenha a temperatura um pouco mais alta por um pouco mais de tempo? São críticas pertinentes? Por que é que ele as está fazendo agora e não fazia de forma tão contundente num passado recente, quando ele ainda, por exemplo, alimentava ou nutria a perspectiva de ser reeleito presidente da Câmara? Tô gostando das suas comparações aí, de vez em quando eu faço algumas aqui, né? Eu até apanhei outro dia. Aquela sua do chopp me deixou inspirado. Inspirado. Mas eu sofri uma crítica de um senhor dizendo assim, olha, você às vezes dá exemplos demais e fala o que tem que falar depois pouquinho. Então eu fico falando exemplo demais. Eu falo para tentar esclarecer. Então deixa eu falar com o senhor e a senhora a partir do que está dizendo aí o Colombo. O que eu penso? Eu acho que não é isso não, do café mais frio ou mais quente, ou ele tentar prolongar. Ele está aparecendo, né, o Rodrigo Maia, que está abraçando um discurso mais à esquerda, mais incendiário, mais radical, mas tem uma razão de ser para isso. Ele está precisamente no meio de um furacão da definição de um nome que vai ser o nome que ele e o seu grupo vão apoiar para a disputa da presidência da Câmara dos Deputados. E ele já entendeu, esperto como ele é, hábil como ele é, e uma raposa da política, uma jovem raposa da política, ele já entendeu que para que o candidato dele tenha condições de vencer num embate com Arthur Lira, que é o candidato do governo, é o candidato do bolsonarismo, é o candidato da centro-direita, é o candidato que tenta pescar alguém um pouquinho mais para o centro, mas é desse grupo que se pretende ter os votos garantidos. Para ter esse candidato, Colombo, senhor e a senhora, ele está fazendo com que o seu discurso agrade mais a oposição. Ele está com um discurso mais oposicionista do que a oposição, do que a própria esquerda. Porque se ele conseguir ter o centro e a esquerda, não precisa nem chegar no extremo, mas o centro e a esquerda, ele teria condições de partir para um confronto mais forte. Caso contrário, não consiga construir isso, Arthur Lira vai ter uma vantagem. Saiu na frente até, está cedo, está um pouco cedo, porque vai ser só em fevereiro, a votação, iníciozinho de fevereiro, mas é isso que ele está fazendo, na verdade. Ele não está muito preocupado nesse momento com o café e tal, até porque eu acho que ele quer que o café dele fique quentinho, até depois que ele sair também da presidência da casa, porque aí ele pode partir para uma articulação mais frontal de um candidato eventual, que vai ser o segundo desafio dele, a presidência da República. E ele já se disse habilidoso e condições para isso. Tem impressão que é mais por aí, viu, Colombo? Com todo respeito. Opa! Liberdade de opinião de Sidney Rezende aqui.
São 9h16, nós vamos falar de Covid agora, Sidney, porque o Brasil bateu o recorde de casos diários da doença. Foram mais de 70 mil novas infecções só nas últimas 24 horas, Sidney. Até então, o pico tinha ocorrido no dia 29 de julho. Ao todo, 183 mil pessoas já morreram vítimas da doença aqui no Brasil. Sidney, são números espantosos, né? Como é que você acha que eles devem ser lidos, interpretados pelas nossas autoridades sanitárias? Que momento é esse que nós estamos vivendo dessa pandemia? A gente não sabe se é segunda onda, porque a gente nem deixou a primeira onda ainda para trás, não consegue ter uma perspectiva do que vai acontecer nos próximos meses, até que a campanha de vacinação se transforme em algo efetivamente maciço a ponto de fazer diferença nesses números aí que a gente acabou de mostrar. Colombo, nós estamos numa fase muito difícil no Brasil. É bem verdade que em alguns lugares a situação é um pouco mais complicada. Veja agora, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proibiu, por exemplo, a entrada de turistas e pessoas de fora no balneário de Armação de Búzios, um dos lugares mais paradisíacos, mais lindos do Brasil, e até porque se verificou lá que não tem leitos suficientes, a 100% de ocupação dos que lá estavam. Houve um crescimento da incidência da doença de 3.300 e tantos %. 3.300 e tantos % nessa cidade. Na cidade do Rio de Janeiro, a preocupação é enorme, porque todos sabemos que os hospitais estão lotados. Os números e indicadores diários de óbitos, inclusive, são números muito altos, aí, comparativos àqueles, ou muito próximos, de setembro, né, que foram mais de 1.000. Os números de São Paulo não foram computados. Então, gente, esse é o momento que, de fato, todos temos a responsabilidade de alertar a população que o maior problema que eu observo nisso é você, com um plano de saúde ou não tendo plano de saúde, dependendo 100% da rede pública, é você ter um problema de respiração mais sério, você acorrer até o hospital, até a unidade de saúde e lá você verificar que tem uma fila gigantesca na enfermaria porque não tem UTI. Então não basta você ter essa compreensão, dizer, mas eu pago meu plano de saúde, então eu vou ter mais condições de me salvar, que é um pouco que pensa a classe média, né? Gente, não é desta forma. E o ideal também, eu tenho a impressão, agora, Colombo, que se deveria mudar um pouco o foco, que é o seguinte, preparar toda a rede já, que está, eu sei disso, está tensa, está super lotada, com a agenda lotada de serviço, mas alertar para se tentar identificar a doença nas primeiras 24 horas. Ou seja, se um de nós perceber que está com a respiração completamente alterada ou que tem uma febre constante que você não tinha e não há nenhuma razão para tê-la, se você começa a observar com diarreia ou com distúrbios, que você nitidamente vê que aquilo é uma anormalidade na sua vida do dia a dia, seria o ideal que essa pessoa imediatamente pudesse procurar que fosse uma unidade mais simples, até ambulatorial, e ali já se fizesse o trabalho preventivo, como já se está fazendo em algumas cidades brasileiras com êxito. E aí se evitaria mais adiante. Então, nesse momento, de fato, é muito preocupante, muito ruim sabermos que os óbitos estão crescendo, que a incidência está aumentando exponencialmente e que a rede hospitalar não tem condições de disponibilizar profissionais para tudo. E, para finalizar, quem tem, por exemplo, cirurgias marcadas, importantíssimas, que não tem nada a ver com Covid, a pessoa está simplesmente aguardando uma nova data e para quando? E muitas delas sentindo dor, que não tem nada a ver com Covid, mas precisaria fazer um tratamento de um aneurisma, por exemplo, mais imediato, ou uma cirurgia intestinal que é delicada, ou o enfrentamento do câncer, por exemplo, que precisa daquela manutenção. É muito preocupante. Pessoal, não é hora de festas, não é uma hora de você achar que está tudo bem, está tudo tranquilo. Nós não estamos vivendo esta, entre aspas, normalidade. Então, senhor e senhora em casa, converse com todos, né, em torno da mesa aí, bata um bom papo, porque amanhã um de nós poderá sofrer esse problema, procurar a rede e não ter como ser atendido. Agora, nós temos visto, não é, Sidney? A Europa, por exemplo, que vai começar a campanha, já começou no Reino Unido na Alemanha na semana também. passada e vai começar no dia 27 nos países da União Europeia a campanha de vacinação, ou seja, a vacinação lá começa bem antes da nossa aqui. Eles estão em estágio rigoroso de isolamento social, novas medidas de fechamento de comércio, escolas. Será que é esse o caminho que nós vamos ter de percorrer até que a gente tenha a vacinação
de forma maciça por aqui, Sidney? Ô Colombo, eu vou ser mais radical e quero que a senhora me isente disso, que eu não sou um infectologista, não sou médico, mas vamos pensar juntos agora. Já se sabe que mesmo quando a vacina chegar, e a vacina já chegou nos Estados Unidos e no Reino Unido, mesmo assim, medidas continuarão sendo tomadas, medidas mais fortes, inclusive do ponto de vista individual. O que eu quero dizer com isso? Fui lá, me vacinei. Para começar, eu tenho que aguardar os primeiros efeitos da primeira dose. Ela vai se dar de 25, 28 a 32 dias, mais ou menos. Mais adiante, a segunda dose da mesma vacina, tá certo? Da mesma vacina. Se a primeira vacina aplicada for da Pfizer, por exemplo, você tem que ter a segunda dose da Pfizer, não é ter do Coronavac. E se começar a Coronavac, vai até o final do Coronavac. Então, para começar, é dessa forma. Depois, eu estou individualmente imunizado. A vacina funcionou. Que bom. Mas isso não significa que eu não possa também ser um transmissor. Então, o uso da máscara, né? O uso da máscara, vou permitir aqui, olha só, tá aqui no meu cantinho, quando eu saio aqui eu utilizo. O uso dessa máscara, ele vai ser importante e fundamental agora, no momento que eu me vacinar, no momento pós a vacina, até os primeiros efeitos, e depois quando os efeitos prosseguirem. Então, quando você diz isso, será que esse é o caminho? Esse será o caminho por um bom tempo, por bons meses. Se fizermos tudo certinho, segundo semestre do ano que vem, a gente já vai estar respirando muito mais aliviado. E eu brinco que esse é o ano tiririca, né? Pior do que está, não pode ficar. Então, vamos vencer isso aí juntos, mas com a cabeça. Olha, porque quando o Tiririca falou isso, pior do que estava ficou, hein? Então é bom não chamar, porque vai saber, né? Não vai ficar, não vai, tenho certeza, porque agora nós estamos bem unidos, né? Antes, aparentemente, nós não fizemos muita coisa, não, né? Ficou meio andando de lado, deixando o curso do Rio. Mas agora não, agora tá união no mundo para enfrentar isso. A gente vai vencer. Valeu, Sidney. Até amanhã, então, hein? Um abraço, ó, voltei com lencinho, hein? Ah, hoje ficou... Você viu ontem a dica do Alexandre, né? Você já tinha saído do ar ou não? Não, já tinha. O que ele disse? Ele disse que quando você estiver sem opção de cor no lencinho para combinar com a gravata ou com a camisa, você pode optar pelo lenço branco, porque o lenço branco combina com qualquer outra coisa. Ah, maravilhoso, espetacular. E adorei uma senhorinha que falou assim, olha, mês que vem eu vou para Ribeirão Preto, eu vou comprar um lencinho para você, vou mandar de presente. Fiquei todo feliz. Tá fraco não, Sidney. Você não se cabe mais. Um abraço, Colombo. Tô de volta.